Hoje, e antes de vir para cá, umas 3, 4 horas antes, eu cheguei até a postar alguma coisa para quem quisesse, em vendo, saber o que eu estava com vontade de falar hoje à noite. E eu anunciei que eu queria falar sobre aquelas coisas que a gente gosta, mas que eventualmente nos fazem mal. E isso é tão comum. Eu, pelo menos, demorei demais a aprender a lidar com coisas e pessoas e circunstâncias e situações que eu gostava muito, mas que forçosamente eu encarava e levava e estendia e empurrava e distendia muitas vezes, via e prosseguia fazendo tudo para não perder, para deixar e fazer acontecer, às vezes até para além de limites saudáveis ou aceitáveis. No meu caso, uma das maiores tentações em relação a esse aspecto, amém. Uma das maiores tentações em relação a esse aspecto tem a ver com a própria natureza do meu chamado e da minha vocação. Faz muitos anos, desde novo, que eu tive um chamado no coração para pregar o Evangelho, e a pregação do Evangelho implica numa atenção total e absoluta para com as pessoas. Não existe uma dicotomia, uma dualidade, uma separação entre o você pregar e o modo de você tratar. Se você prega, você tem que ser e de tratar e de manifestar que seja coerente com o que você anuncia, como diz o Salmo. Eu criei, por isso é que eu falei. E o oposto e o reverso é esperado. O que eu falei é equivalente exatamente ao que eu crio. O que eu creio é como eu me manifesto, como eu me comporto. Então, esse chamado para trazer essa palavra de graça, de amor, de inclusão, de misericórdia, de acolhimento, de paciência, de longanimidade, de bondade, de continuidade, de perdão e de oferta de oportunidades e oportunidades. Frequentemente você se fazendo de surdo, de cego e o tempo todo de mudo, porque você via, mas não falava o que estava observando, ouvia, mas não dizia o que estava ouvindo e percebendo, e ia sempre dizendo: amanhã é um outro dia, essa pessoa vai melhorar, vai melhorar. E eu passei a minha vida inteira com milhões de pessoas que eu dizia para mim mesmo: não, ela vai melhorar, eles vão melhorar. E essas pessoas vão ficando. E você, sem sentir, vai adoecendo de um amor que perdeu o significado e o critério do que seja praticar o amor ao próximo como a si mesmo. E o fato de que existem ocasiões em que a gente tem que aprender a amar, se despedindo daquilo, daquele ou daqueles a quem a gente ame. E é uma das coisas mais difíceis de aprender e de praticar, porque
se tem alguma coisa envolvida com o gostar, especialmente, e às vezes a gente se desagrada com várias coisas e tenta e fica esperando que alguma mudança aconteça, mas não muda nunca. Todavia, paralelamente àquilo, você não pode negar que existem coisas que você gosta tanto na pessoa. Gosta pra caramba. Às vezes até porque ela é gostosa, entendeu? Ou ele é gostoso. Ou em determinadas circunstâncias, o encontro é sempre agradável. E em nome do agradável, em nome do gostoso, em nome do prazer, em nome dos manifestares de humor, ou de alegria, ou de distração, quando você, pensando naquela pessoa, diz, não, esse tipo de circunstância é ideal para estar com fulano, ou com esse conjunto de pessoas, porque eles sabem aproveitar isso. E, no mais frequentemente, não raramente, você tem que suportar um monte de outras coisas para contar com aquelas participações tópicas em relação às quais você se sente tão agradado, tão gostado, enquanto engole um monte de camelos em outras situações e circunstâncias com as mesmas pessoas. Mas isso pode fazer você ir empurrando com a barriga anos e anos e anos, relações que vão engravidando a gente contra nós mesmos, contra nós próprios, e nos adoecem e nos fazem esticar a corda nervosa e emocional além do necessário. E vai ficando extremamente exaustivo. E às vezes a gente nem sabe por que tanto tempo nosso é despendido e tanta energia nossa é gasta, e por que há cansaços que tomam conta da gente sem que a gente perceba, ou por que podendo dizer para si mesmo que gosta de algumas pessoas, sofre tanto aquele gostar, e a experiência daquela relação é pesada. Você se delicia nas beiradas do que você chama mel e prazer, e sofre o âmago das demais coisas com as quais você precisa e tem que conviver por causa da sua carência, ou porque você privilegiou o gostar de determinados aspectos naquele vínculo, naquela relação ou naquela circunstância. Eu me lembro que depois que eu me converti e o evangelho explodiu logo dentro de mim, eu comecei a pregar, uma das coisas que mais me afligiam é quando eu sentia que eu não tinha dado o meu melhor para que alguém ou alguns mantivessem aquela relação de gostar em relação a mim e eu de gostar no que tangia a eles. Bem jovenzinho. E foi uma acumulação tão grande que meu pai, que foi um dos indivíduos mais pacientes que eu já conheci, me viu praticando aquilo por anos e anos e anos, e depois de uns 10, 12 anos, ele me visitando na minha casa. Eu já não morava mais em Manaus, vizinho a ele, morava em Niterói, pastoreava a Igreja Presbiteriana Betânia, início dos anos 80, e eu contei algumas histórias que eu já vinha vivendo há vários anos, suportando algumas coisas, mas com pessoas que eu dizia, não, eu tenho gratidão, porque eu conheço desde criança, o jovem, eu gosto desse aspecto, disso aqui, que essa pessoa traz, carrega, contribui, e várias outras coisas. Mas, por outro lado, vinha sendo massacrado por essa atitude de gente que sabia
que de mim iria sempre esperar misericórdia, bondade, carinho, meiguice ou gentileza ou qualquer outra coisa, e abusavam frequentemente. Quando eu narrei para o meu pai uma sucessão de histórias, ele falou: meu filho, como é que você está aguentando isso esse tempo todo? Por que você não para com isso? Simplesmente ame essas pessoas à distância. Se elas precisarem de muita ajuda, ajude. Mas esse é o tipo de gente que você não pode permitir acesso tão franqueado e tão facilitado à sua vida, porque elas vampirizam a gente mesmo. E ele era aquele pastor de acolhimentos, de asas estendidas, de tudo. E era também inspirado nele que eu praticava tudo que eu praticava. De repente ele vem e me diz isso. Levou anos para que eu fosse conseguindo implementar o processo diferente. Chegou uma hora, é óbvio, em que, lidando com milhões e milhões e milhões aqui, ali, além, no mundo inteiro, só não no pós-morte, mas na Terra, com todo mundo e toda sorte de gente, que você ou ergue uma compreensão que crie uma blindagem de salvação e de saúde para você, ou fica absolutamente insuportável. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje me chamou a atenção, e em relação a algumas coisas que eu vim sentindo e dizendo para pessoas durante essa semana, com alguma recorrência, afirmando: olha, você gosta, mas a pergunta é: te faz bem? Essa semana eu falei isso para algumas pessoas em circunstâncias diferentes, mas que colocavam na mesma posição, que me permitia questionar desse modo: eu sei que você gosta, mas a questão é: te faz bem? E a maioria das pessoas dizem: não, não me faz bem, mas eu gosto tanto. Na realidade, na maioria das vezes me faz muito mal, mas eu fico com medo de não ter o que eu gosto. De vez em quando eu preciso muito daquilo que essa pessoa tem e que eu gosto. E aí vão ficando laços invisíveis, amarrações, encadeamentos, acorrentamentos de vínculos que a gente nem sempre visibiliza, mas estão ali, e que são sofrimentos que a gente carrega frequentemente sem nem notar. E às vezes a gente se pergunta por que está tão mal, se aparentemente tudo está tão supostamente sob controle. E hoje eu estava lendo essa parábola, essa passagem de Jesus com o chamado jovem rico, sobre a qual eu já preguei trilhões de vezes. Recentemente, eu fiquei quase uma semana ensinando nesse texto, em Mateus 19, com a mesma história paralela desse jovem rico, por 1 hora, 1h30 cada vez que eu falei. Está tudo gravado lá no YouTube. Mas no dia de hoje, a minha intenção, quando caíram os meus olhos aqui, não foi o de falar a respeito do tema todo, mas de uma observação que está em Marcos, no capítulo 10, no verso 21, que diz assim, no contexto já de Jesus conversando com aquele moço, que o abordou pelo caminho, perguntando: o que farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus pergunta a ele: por que tu me chamas bom? Porque ele chegou dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que você está me chamando de bom? Ninguém é bom, senão só que é Deus. Não fique com essa orgia de declarações sobre quem é bom ou quem não é bom, se você não tiver, de fato, com consciência
nítida daquilo. Você só passou por mim e já disse que eu sou o bom mestre. Para nunca errar essa declaração, olhe para os céus e o mestre tem que ser Deus, porque na terra todo mundo é relativo. Mas sim, o que é que você quer? E respondeu a ele: sabes os mandamentos? E disse os mandamentos a ele. No texto de Mateus, quando Jesus diz, sabe os mandamentos, é uma pergunta, e ele responde, sim, eu sei. Aqui em Marcos, Jesus diz, sabes os mandamentos, 2 pontos, ou seja, assumindo que ele sabia. E citou os mandamentos de amor fraterno, da lei de Moisés, do Decálogo. Aí ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde que eu era pequenininho. Tem alguma coisa a mais do que amar o próximo? Para eu experimentar e viver, porque é isso que o senhor perguntou, é coisa de criança, eu venho fazendo desde jovenzinho. A minha adolescência já era totalmente afeita, preocupada e praticante desses princípios de amor social, exterior, relacional, do ponto de vista das visibilizações quanto ao meu próximo. Mas Jesus, e é aqui que a gente chega, nesse mais Jesus. Jesus ouve isso e surge essa adversativa. Mas Jesus fitando-o, olhando fundo nos olhos dele, o amou. O amou. Isso é que é interessante. Jesus fitando-o, o amou. Aí a gente olha aqui, se parar aqui, diz, bom, está tudo resolvido para esse cara. E é óbvio que Jesus vai dizer, rapaz, por que você demorou tanto? Por que você não chegou antes? Esses meus 12 apóstolos aqui, ninguém praticamente sabe esses mandamentos de cor. Não tem ninguém preparado como você. Você é o cara. Você que é um rabinozinho da pesada, jovem, que está para além da média. Alguma coisa nesse rapaz fez com que Jesus olhasse para ele e o amasse. Aí você perguntaria, mas esse olhar de amor de Jesus não era uma coisa universal por todos os seres humanos? Sim. Mas essa descrição aqui é mais do que o amor universal do Cristo em Jesus por todos os seres humanos. É um amor que denota um certo gostar. É diferente. Eu venho falando há anos e anos, tem tantos textos meus escritos por aí, falas e recortes em podcasts para todo lado sobre o fato de que amar não é necessariamente gostar. Eu amo um bocado de gente que eu não gosto. Não amo mesmo, eu amo, mas não gosto. Eu não gosto. Não vou mencionar o nome de ninguém para não deixar ninguém apenas sabendo que todo mundo já sabe. Porque eu deixo muito claro quando eu não gosto de posturas, atitudes, comportamentos, falas, energias, espíritos, frequências, vibrações espirituais e magnéticas, espancamentos furiosos, raivosos, mal-humorados, tons agressivos e espancadores da alma humana, abusos, mentiras. Eu nunca fugi de bater de frente. Pá! Aí alguém diz,
O Caio não ama essa pessoa, não é porque eu amo essa pessoa que eu estou batendo de cara nela. Agora, eu só não gosto dela. Enquanto ela for assim, ela não contará com o meu gostar, não terá um minuto da minha companhia privada, fraterna, escolhida, decidida, deliberada, amada e incluída por volição prazerosa. Jamais. Se me disser que está precisando de ajuda, eu acolho a qualquer um e a todos, como tenho feito toda a minha vida. Inclusive acolhendo um monte de gente cujo comportamento eu nunca gostei e enquanto for daquela natureza eu jamais gostarei. Mas se chegar com uma atitude de carência sincera e me disser, olha, eu estou precisando de uma ajuda, queria te ouvir, e me abrir o coração, eu vou entregar o meu melhor para essa pessoa, na esperança de que as coisas mudem. Se mudarem, aleluia! Vai ser fácil agora gostar dela, porque amar eu já amo. Jesus mandou eu amar o inimigo, orar pelos que me perseguem, amar o contraditor, amar o Satanás humano que vem em estado de antagonismo, amo, mas não gosto. E todo mundo fica sabendo. Jesus o amou. E a sequência do que vem aqui é algo que choca a mente da gente quando você se põe a pensar minimamente. Porque diz, Jesus fitando o amor. E aí fala ele, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres e tu terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O homem, o moço, jovem, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Por que Jesus falou isso a ele? Só porque ele disse que isso aí ele já estava preparado desde sempre, para qualquer que fossem as implicações e as consequências. Quando Jesus disse, sabes os mandamentos, eu sei que tu sabes, e deu aquela lista de 6 mandamentos de amor fraterno, de compartilhamento, de solidariedade, de misericórdia, de acolhimento, de inclusão, de trato, de proteção, de cobertura para com o próximo. Que era o que ele dissera, isso aí desde pequenininho. Jesus disse, então, se você quer realmente ser perfeito, só falta uma coisa. Transforma tudo isso em realidade. Que não seja só um conceito na subjetividade do discurso de auto-engano que você faz de você para com você mesmo. Ao contrário, mostra para você mesmo que isso tudo se entranhou de verdade em você. Vá, venda tudo quanto tu tenhas, dê-o aos pobres e tu terás um tesouro nos céus. Aí o homem fica profundamente contrariado e vai embora. E Jesus deixa-o ir, apesar de tê-lo amado. Aprender isso aqui é de uma maturidade, ao mesmo tempo em que instala na gente uma liberdade indizível. É quando você, amando, com o amor que Cristo mandou que tivéssemos por todos os seres humanos, se você vira o caído, você socorre, se você vê e enxerga, alcança e pode ajudar, você estende a mão.
você não se esconde do seu semelhante, não foge daquilo que seja a possibilidade de trazer recurso de utilidade libertadora para a vida dele. Tudo isso a gente faz porque a gente conhece, porque a gente não conhece. Existem aqueles, todavia, que a gente gosta. Do sorriso, dos olhinhos, do jeito. As meninas iriam dizer da pegada. Os homens iriam dizer, daquela coisa. Adoro. Mas como eu tenho sofrido na mão daquela mulher faz 13 anos, meu Deus, mas eu sou doido por ela. Ou por ele. Aí as mulheres são campeãs nisso, ficam muito mais tempo. E insistem. Ele vai mudar. Como Jesus poderia ter feito aqui. Se fosse eu, novo, ouvindo o resvalão do cara, sentindo a tergiversação dele, percebendo que havia uma determinada exacerbação de declaração que não era exatamente correspondente àquilo que ele podia bancar, como eu tive dezenas de vezes pessoas exatamente assim, ou pioradamente desse modo, vivendo ao meu lado. Tem um deles que ficou 20 anos ao meu lado. E eu dizia o tempo todo, fulano, para com isso. Para com isso, não exagera. Fala do tamanho do que você faz. Por que você não consegue nunca falar do tamanho do que foi? Você sempre tem que criar um superlativo. Eu o amava muito, mas a companhia dele frequentemente me desgastava enormemente, porque eu não queria ter que contraditá-lo na frente dos demais e botar tudo no tamanho que tudo tinha sido. Mas o sorriso era muito agradável, e a companhia era deliciosa, e o jeito dele te pegar, te adular, te botar para cima, te abraçar. Oh, meu Deus, você é um pai para mim, aquela coisa toda. E vai você, desconfortavelmente anos e anos, 20 anos. E como ele, quantas dezenas de outros deles, ou centenas. E você vai tentando sempre dizer, não, ele aprende, no ano que vem ele melhora. Isso é mais uma necessidade de se caminhar, não 1 milha nem 2 milhas, mas atravessar a Chapada Diamantina todinha com ele a pé. Aí ele vai aprender, e não aprendem. Frequentemente não. E quando não aprendem ao seu lado, às vezes só vão conseguir aprender longe de você, se você os deixar ir. Mas a grande agonia e dor e demanda de decisão é ter a energia para deixar ir. Jesus, amando-o, olhou para ele e o amou. Eu já me perguntei muitas vezes o que Jesus viu nele para gostar do cara. Sujeito gostoso. Jesus olhou e falou, poxa, praticamente você ouve esse suspiro de que pena. Esse cara é tão legal para ter com a gente andando no caminho, mas Jesus gosta do homem, mas não consegue deixar de privilegiar a percepção da doença de caráter. Fitando-o, disse, olha, vamos transformar declarações de amor, de fé, de bondade, de exaltação em práticas verdadeiras e sinceras de vida.
Se tu dizes que é assim, então só uma coisa te falta, é fazer isso se tornar assim. Porque isso só é assim dentro de ti. Mas se você vem com essa abordagem querendo mais, eu te digo, só te falta mais uma coisa. Pega tudo que você confessa, dizendo que é aquilo no que você crê, e transforma isso em factualização, em realidade, em manifestação. Vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado. E Jesus viu o cara ficando fulo, com raiva. Em algum momento ele acreditou que tinha rolado um clima entre ele e Jesus, que ali ele estava garantido, porque Jesus passou essa energia para ele quando o fitou e o amou. Ele sentiu, ele sacou. E aí o que Jesus acrescenta é, então, vamos levar isso até onde isso tem que ir. Do contrário, eu vou andar com uma pessoa que vai se tornar insuportável, que diz e que não faz, que promete e não realiza, que diz sim, mas chega com não, que afirma, já estarei lá, e você aguarda e ela nunca chega, que promete, mas não cumpre, que agrada apenas para ganhar o direito de provocar grandes e maiores desagrados. E todo mundo aqui conhece ou lida com situações semelhantes ou iguais na sua vida, e todos aqui sabem exatamente o significado de sair esticando essa corda aos limites extremos, sem a coragem de parar o processo antes, com culpa, que é o que a gente não vê em Jesus. Amando, diz a ele, só falta uma coisa, meu amor. Vai, vende tudo que tu tens, dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro nos céus. E se segura, para ver o cara olhar, mudar de atitude, ficar contrariado, sair zangado, com um andar de raiva, e ele não fazia absolutamente nada para correr atrás. Vem cá, não, peraí, só um pouquinho, peraí, vamos conversar, senta aqui, senta aqui. Você faria isso? Eu não é? Vem cá, peraí. Quase todo mundo faria isso. Nós somos tão carentes que promessas dessa natureza, ou falas dessa natureza, ou assentimentos desse tipo, fazem a gente se sentir necessitado de não perder isso. E o que é difícil é deixar ir. E não correr atrás, nem mandar alguém para dizer, pega ele na esquina, chama num canto, discipula esse rapaz, traz com calma. É o tipo do cara que a gente precisa que siga conosco. Mas Jesus o ama e o deixa ir embora. Você está tendo a necessidade de, amando ou gostando, deixar alguém ou alguma coisa ir embora? Ou cortar? Com todas as implicações de dor, de sacrifício, de sentimento de perda, de lamentação, de lástima por não ter sido o que você projetava, sonhava ou esperava. Interessante que a narrativa bíblica, semítica, hebraica, que a gente tem aqui,
e que é um texto maravilhosamente carregado de inspiração e de luz, nos diz que no início tudo começou assim. Podem comer de todas as árvores do jardim, exceto dessas duas, da árvore do conhecimento do bem e do mal e da árvore da vida. Aí, depois de um tempo e de um diálogo e de umas perguntas, que aquele réptil inteligente falante que aparece ali na composição cenográfica do texto de Gênesis 3 trouxe para o homem e para a sua mulher, a mulher dá uma parada e diz: meu Deus, mas é bonita, é bonita, é bonita e é bonita. A estética é um negócio extraordinário. É fácil da gente se apaixonar pela estética. Chega antes de tudo. Chega antes do caráter, antes da inteligência, antes do comportamento, antes de qualquer que seja a natureza de atitude. Você vê o elemento estético e ele é fascinante. E ela olhou e diz, o texto de Gênesis 3, vendo a mulher que a árvore era linda, o fruto era agradável aos olhos. Quem é que não gosta daquilo que agrada os olhos? Como é muito fácil a gente deixar passar tesouros extraordinários, porque de saída eles não agradaram aos nossos olhos. Como é facílimo ficar e botar na nossa vida verdadeiros monstros, porque são fascinantemente lindos. Vendo que era agradável aos olhos e mais, que era gostosa, que era boa para se comer. Aí quando entra esse negócio de bom para se comer, aí fica um horror. Não importa qual seja a incidência, a área onde você esteja fazendo aplicação pessoal dessa declaração de Gênesis 3, e vendo que era boa para se comer. Pegou e antes constatou uma coisa: eu acho que vai ter sacações extraordinárias nesse vínculo. Ela carrega um entendimento diferente, é inteligente, é provocativa, vendo que era fruto de árvore bom para dar entendimento, para provocar algumas viagens, para fazer alguns redimensionamentos cognitivos, ou culturais, ou informativos, ou relacionais, ou passeios, ou viagens, ou chances, ou oportunidades, enfim. O que ela olhou e viu foi estética, prazer no provar e a certeza de que aquilo abriria portas para além do imediato. Pegou e comeu e se danou. Como a gente faz também, vai, come, pega e se ferra. A gente tem no Velho Testamento, por exemplo, a história do chamado rei Salomão, filho de Davi, considerado homem sábio e tanta coisa a respeito. Mas tem mais coisa positiva sobre ele na Bíblia do que, de fato, a vida dele justifica. Mas a maioria conhece só sobre Salomão o que está escrito rapidamente na Bíblia. O cotidiano dele foi horroroso. Mas uma coisa se diz, que ele começou muito, muito bem, e sábio e sensato. Mas ele se autodestruiu completamente por causa do que ele gostou. E o cara gostava, e ninguém é de ferro, mas ele quis ser de diamante. Ele gostava das mulheres. Aí teve 1000. Gostava tanto que não conseguia aproveitar nenhuma. Gostava mais de ter e de dizer que possuía do que de conhecer e de se relacionar. Eu adorava.
Chegava qualquer rei de fora lá e levava, olha só o meu harém, meu Deus, aquela ali eu peguei lá, não sei aonde, eu tirei. Era um verdadeiro Epstein, a figura ali. Olha que gracinha, essa aqui só tem 13 aninhos. Filha de um príncipe lá no coração da África, eu mandei trazer para mim. Riquíssima, está aqui comigo. E lá vai ele. E o texto da Bíblia diz, e assim Salomão se corrompeu por causa dos seus muitos amores. E não se está falando de amor ágape, amor sublime, nem desse amor que ama o inimigo e ora por aqueles que nos perseguem. Não, se está falando é do prazer gostar. Ter, possuir, contar, mensurar, agregar, nomear e dizer é meu, ou me conhece, ou anda comigo, ou me convida e me chama, ou toda hora que eu estou numa situação de carência, aparece. Toda vez que aparece, me traz prazer. Por isso, eu suporto qualquer coisa. Quantos casamentos não duram décadas nesse estado de infelicidade supostamente controlada e infelizmente contínua, infelicitantemente contínua? Quantos? Mas Jesus o amou, mas deixou-o ir. É o que a gente vê quando Paulo fala a respeito do mesmo tema aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, todas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Todavia, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Chega uma hora em que a decisão na vida não tem a ver com licitude ou ilicitude. Sempre, no fim de tudo, terá a ver com o que convém e com o que não convém. E com aquilo que, se eu digo que gosto, todavia não me domina. Eu não posso ter um gostar que me escraviza. Eu não posso ter um amar que me domine. Eu não devo ter uma preferência tão essencial em relação à qual eu fique acachapado, controlado e infelicitado, mas sem conseguir ir a lugar nenhum, simplesmente porque o prazer das lambidas eventuais, desse gosto que me traz, ganhou um poder de domínio, de controle, de vício e de superlativização na minha mente, que mesmo constatando os males que me provocam, eu fico assim mesmo. Por tempos e tempos, anos e anos. Só para a gente concluir, Paulo, aqui mesmo ainda, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz no verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Eu posso gostar muito de algo que me faça muito mal. Ou eu posso me apaixonar por aquilo que está me destruindo, me devastando, acabando comigo. Dá para ver na minha cara que aquilo está me desfigurando. E quem pudesse ver na minha alma, veria toda a desconstrução ou a fabricação de uma quimera de confusão no meu ser. Embora a motivação
que me constranja seja essa de dizer, eu gosto. E o problema é quando o outro também gosta da gente, mas gosta assassinamente da gente, gosta destrutivamente da gente, gosta adoecidamente da gente, ou viciadamente na gente. Meu Deus, alguns aqui podem ter já conhecido essa experiência, outros não tão profundamente em certos níveis, mas eu posso lhes garantir, eu conheço essa coisa de ase, e em qualquer que seja a perspectiva, ou qualquer que seja o argumento, não vai porque eu sou capaz de dar a minha vida por você, mas está te fazendo mal, não te convém, não te edifica, não te constrói, não te liberta, te domina, te escraviza. Pelo amor de Deus, se essa coisa ou pessoa ou circunstância não sai por si mesma, saia você dela. No caso de Jesus, ele amou, disse o que tinha que ser dito, o rapaz não gostou e se foi. E Jesus, mesmo o amando, o deixou ir. Essa liberdade de Jesus em relação a amar sem se escravizar é uma das últimas coisas que a gente consegue aprender nessa existência. Lembram da história, realmente para finalizar, de Jesus com aquele chamado endemoninhado gadareno, lá de Gadara, que era aquele homem da legião de demônios, que está presente nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e que Jesus libertou o homem, onde hoje é a Jordânia, lá na Gadara, num cemitério, em Geresa, e o homem ficou livre, caiu e voltou ao juízo instantaneamente, e aí pede a Jesus para deixá-lo seguir com Jesus. Meu Deus, a primeira vez que eu li aquilo ali, novinho, me preparando para pregar, me deu um mal-estar em relação a Jesus, quando o rapaz chega e diz assim, deixa eu ir contigo. Aí Jesus diz, não, volta para casa. Eu falei, mas por que, cara? O sujeito estava cheio de demônio até agora, uma vida miserável, horrorosa. Por que ele mandou voltar para casa? Por que ele não disse, vem conosco? Por que ele não disse, Tiago e João, colhem nele e ajudem, acelerem o processo de compreensão dele, façam qualquer coisa? Não, ao contrário, volta para casa. Volta para os teus. Conta para eles como Deus foi bom para ti, como teve misericórdia de ti, como te libertou de toda essa maldade que te oprimia. Conta para eles. Há outros casos em que você vê pessoas fazendo absolutamente tudo o que seria certo e, ao mesmo tempo, Jesus diz não. Não é a tua hora, não é o teu caminho. E se tratava de alguém que queria andar com Jesus. Ele diz, não agora, não desse jeito, não desse modo, vai cuidar da tua vida. No Evangelho de Lucas você encontra 3, 4, 5 circunstâncias dessa natureza. Não há nele nenhuma obrigação de pequeno príncipe. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. É a receita para a dependência com a dependência, doença e permanência com pessoas e situações que apenas nos drenam, nos vampirizam. Aí o que é que a gente vai fazer? Criar uma redoma de proteção? De jeito nenhum. O que a gente precisa é saber que tem pessoas que podem chegar, ficar e estar, mas há pessoas que têm apenas que passar. A gente ajuda, a gente socorre, mas a gente as deixa ir.
Porque mesmo a gente gostando de certas coisas, nem tudo aquilo do que eu gosto me edifica, me convém, me faz bem, me faz crescer, me solidifica e me liberta. Ao contrário, pode produzir escravização emocional sutil, viciante, com dominação. Por isso Paulo diz: eu, porém, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não só delas, mas por ninguém. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu, já entendeu o que eu tinha a dizer. A questão agora é o que a gente vai fazer com isso que a gente compreendeu e que visualizações você está fazendo no horizonte da sua vida, identificando essas coisas que não são ilícitas, elas só não nos convêm, elas só não estão nos fazendo bem, elas só não estão edificando, elas só não estão nos libertando, ao contrário, estão nos escravizando, estão produzindo dependência ou codependência, ou colocam um anzol na gente e impedem o fluxo da liberdade, da expansão do nosso ser. Não é necessariamente porque essa presença é contagiosamente contaminante, não. É porque, não sendo sua vocação cuidar e tratar disso, cuidado com aquilo que entra na sua vida e se torna apenas um peso morto. E que você, por razões, às vezes, da sua própria carência, se apaixona, ama, quer que fique, não deixa ir, faz tudo para levar, mas a vida vai pesar. E os anos serão aflitivos. E as angústias serão contínuas. E ao mesmo tempo você não encontra nada gravoso aos extremos para justificar pelo peso e pelo choque a sua necessidade de cortar e de separar. É uma sutileza de desagradabilidade escravizante que chega com a tendência a ficar para sempre e ir paralisando, tornando lenta ou controlada, ou escravizada, ou diminuída, ou seu potencial reduzido, ou a sua liberdade totalmente desexpandida. O que eu tinha a lhe dizer, com toda a simplicidade, era simplesmente e tão somente isso. Quanto ao mais, faça o que você quiser com a palavra dessa verdade, dessa sabedoria. Vamos ficar em pé, todos nós. Tendo-o amado, todo o deixou ir. Isso é para gente muito madura. Eu me lembro quando eu era garoto, que eu assistia alguns filmes, e eu via aquela mulher bonita, aquele cara simpático, gostoso, carismático, e eles se amavam, chegava no fim do filme e ele dizia: não, eu vou ter que ir, porque eu tenho uma missão a cumprir. Aí ela chorava, os dois também, faziam a última noite de amor. Aí ele botava aquele chapéu na cabeça e ia embora no horizonte. Eu dizia: meu Deus, não vai, cara, volta, pelo amor de Deus, volta, você vai deixar isso aí? Quando eu era menino, era assim que eu sentia como menino, pensava como menino, agia como menino, mas chega uma hora em que a gente tem que desistir das coisas de menino. E apesar de amar, ter a lucidez e a consciência de perguntar: isso me convém? Isso me edifica? Isso me liberta ou isso me domina? Isso me expande ou isso me contrai? Isso me enche de ousadia para viver ou de um medo latente de existir e de perder?
Senhor Jesus, eu quero te pedir que essa palavra tão simples, 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 da sabedoria do Evangelho e da prática de sabedoria da tua vida e da tua coragem de amar e deixar ir, chegue à nossa mente e coração produzindo bem, para que a gente não viva mais contra aquilo que não nos convém, para que não vivamos mais na prática daquilo que a gente gosta, mas não nos edifica, ou daquelas coisas ou relações às quais nos viciamos e que, portanto, se tornaram dominadoras da nossa alma e diminuidoras e mediocrizadoras do que poderia ser a expansão da nossa vida em Ti. Por favor, ajuda-nos a entender e dá-nos a coragem de praticar. Dá a mim e dá a todos nós. É o que eu te imploro por mim e por todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morar.